todos aqui. Eu gostaria de, em nome da Associação Brasileira de Direito Autoral, agradecer a presença de todos, dizer que estamos apresentando mais um webinar, desta feita para tratar do direito autoral na indústria da moda. A Associação Brasileira de Direito Autoral, hoje, está com várias atividades. Gostaria de convidar a todos, aqueles especial, quem não for associado, inclusive, sugerir que se associe, porque a partir desses webinars, nós vamos fazer grupos de estudos dos temas que forem desenvolvidos nessas palestras. O primeiro grupo de estudo será justamente sobre o tema do direito autoral na indústria da moda, que nossas ilustres e renomadas palestrantes irão nos brindar aqui com os seus conhecimentos e, a partir de então, nós vamos começar a discutir isso com mais profundidade para todos os interessados. E assim serão feitos em relação a todos os temas que forem expostos aqui nos webinars da ABDA. Daí a sugestão de que quem não for associado, que de fato se associe à ABDA para poder desfrutar de todas essas atividades. Além do mais, a ABDA ela vai lançar o segundo livro, e isso já vai estar sendo decidido agora na nossa próxima reunião de diretoria, e vai prestigiar a chamada de artigos para os associados. Então, está aqui mais um motivo para aqueles estudiosos que queiram participar, também inscrever-se, associar-se à nossa entidade, para trazer, inclusive, os seus conhecimentos nos debates. Preciso dar dois anúncios técnicos, uma vez que esse webinar vai ter transmissão futura nas redes sociais da BDA. Então, devo dizer que as manifestações expressas pelos associados da BDA ou por convidados deste evento não representam necessariamente a posição institucional da BDA. Lembramos à nossa audiência que todos aqui presentes concordaram em participar deste evento de forma espontânea e gratuita. E, com isso, autorizam o uso da sua imagem para a transmissão futura, que ficará disponível nas redes sociais da BDA. Ditas tais formalidades, então eu vou aqui, antes, fazer uma pequena referência, antes das palestras, dizendo o seguinte, que o direito autoral, ou os direitos de autor, ainda que a outorga da tutela não leve em consideração a destinação da obra, a outorga da tutela exige, como fator determinante, que na obra se possa encontrar a exteriorização de uma criação de espírito com caráter estético e um mínimo de originalidade criativa. Vamos ver como nossas palestrantes, portanto, trarão esse tema para nós. Eu farei a apresentação das duas, já para que vocês todos já as conheçam, muito embora sejam pessoas bastante notórias na área e no ramo. A doutora Sônia Maria Delbo é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Aliás, faço aqui também uma referência, a doutora Sônia Maria Delbo tem apresentado pareceres sobre a ótica da semiótica, que tem sido muito apreciado pelos tribunais, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça. Os pareceres têm sido na área de direito autoral, inclusive de moda. A doutora Sônia Maria Delbo é também pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, do Núcleo de Versitas da FFLCH-USP. A doutora Regina Ferreira, também nossa querida, doutora e mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, coordenadora da pós-graduação em Fashion Law da Faculdade de Santa Marcelina, ou seja, estamos com duas grandes, ilustres e renomadas palestrantes que vão nos brindar com suas apresentações. Eu daria início, então, pediria que a doutora Sônia Maria Delbo iniciasse a sua apresentação e depois passaríamos à doutora Regina Ferreira. As perguntas podem ser feitas pelo chat e nós vamos fazer as perguntas às palestrantes ao final das apresentações. Então, dou a palavra à doutora Sônia. Bom dia, doutora Sônia. Muito obrigada por seu comparecimento a esse webinar. Para nós é uma honra recebê-la e passo-lhe a palavra, então, para iniciar esta apresentação. Bom dia a todos. Eu agradeço muito a doutora Maria Luísa,
a doutora Larissa e a BDA pelo convite, que muito me honra. É um prazer estar aqui. Eu vou ser associada da BDA logo, logo. Tá? Por algum motivo, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, mas eu quero voltar a ser associada, quero participar desse grupo de estudos e ter um artigo publicado nesse livro. Sônia, a sua presença na BDA ela é imprescindível, então nós estamos Obrigada. exigindo a sua associação. Alguém ficou de me mandar um formulário, eu não recebi e esqueci, mas agora eu vou me lembrar e vou cuidar disso sem falta. E estou muito contente de ler os nomes aqui, e eu estou vendo vários alunos, ex-alunos da ESA de várias turmas, então eu estou mais contente ainda. As duas últimas, a turma de 2020 e essa turma agora que começou em 2022, estão tendo um módulo de direito da moda com maior número de aulas, maior número de participações, inclusive a doutora Maria Luísa, a doutora Regina Ferreira são professoras aqui do curso, então a gente tem essa participação muito grande. Eu estou vendo até alunos de turmas bem mais antigas que talvez não tenham tido essa parte. E eu acho que é uma iniciativa muito boa da BDA, inclusive porque é algo que está suscitando muitas dúvidas no judiciário, nos tribunais, nós temos muitas decisões contraditórias, e aconteceu uma coisa muito legal este ano, que foi julgado um caso em que eu comecei a trabalhar antes da ação ser proposta, e o cliente agora foi julgado pelo STJ no começo do ano, e o cliente autorizou a tocar no assunto agora. Então, eu vou poder contar um pouquinho desde como começou essa história e como foi o julgamento. Tá? É um caso que teve um julgamento num sentido, a gente tem outros casos em sentidos diversos, mas eu acho que é um tema que tem que ser muito discutido. E a gente está tendo, e eu vou tocar nesse assunto também, muitos problemas com as perícias, que muitas vezes a perícia é feita por uma profissional que não conhece a propriedade intelectual, não conhece os meandros dos direitos autorais e vai por um caminho um pouco diferente, e isso acaba sendo bem complicado. Então, eu vou começar pela minha apresentação, espero com imagens fica tudo mais fácil, né? Então, o que eu vou fazer, já adiantando? Primeiro, eu vou falar um pouquinho da questão teórica, vou mostrar alguns casos interessantes, né? E depois eu vou tratar mais específico. Agora eu sou host, então agora eu acho que eu vou conseguir sem problemas. Bom, eu não resisti, eu gostei muito dessa imagem que vocês montaram aqui, então já comecei por ela. Bom, então, vamos falar um pouquinho de moda e direitos autorais, né? Será que a gente pode proteger a moda pelos direitos autorais? Então, lembrando, né, que as obras protegidas pelos direitos autorais são as obras artísticas, literárias e científicas. E quando eu penso na obra científica, o direito autoral não protege a ciência, porque ele vai proteger o texto daquela obra, como uma obra literária, ou, eventualmente, as ilustrações, os desenhos, as fotos, como obras artísticas. Então, a obra científica ela está aqui na lei, mas o que a gente protege, na verdade, ou é a obra artística ou é a obra literária. Então, vamos ver. Então, eu sempre faço questão de trazer o Dr. José Carlos Costa Neto, mesmo quando ele cita o Henry Jensen, como neste caso, porque, além dele ser um dos nossos grandes autoralistas, um amigo muito querido, ele é desembargador do Tribunal de Justiça, e muitos desses casos, inclusive um que eu acabei de ver ontem a sentença, mas esse eu não vou poder contar, porque é segredo de justiça, que envolve joias, certamente vai ter uma apelação e vai cair com ele, que já deu um despacho nesse caso. Então, eu acho importante a gente falar dele também. Aqui era um estudo, era um livro dele de estudos e pareceres de direitos autorais, isso faz parte até de um parecer que ele deu para um shopping que foi processado por causa de uma foto que envolvia peças de roupas. Então, o que ele diz? Que para as peças de moda, né, ou peças de vestuário, para que elas tenham proteção autoral, elas devem preencher os seguintes requisitos. Primeiro, pertencer ao domínio das letras, das artes ou da ciência. Segundo, ter originalidade. E terceiro, achar-se no período de proteção fixado pela lei. Tá? Então, aqui a gente vê que, quando a gente pensa na França a moda está dentro da lei, né, de direito autoral, de propriedade intelectual. Então, ela já tem uma proteção ali garantida, assim como a fotografia.
No Brasil não está, mas a gente tem o artigo 7º, que é uma relação exemplificativa de obras. Então, desde que ela pertença ao domínio das letras, o que é difícil, não é impossível, mas é difícil, das artes ou das ciências, tem originalidade e esteja dentro do período de proteção, né? Via de regra, a gente calcula que o período de proteção vai até 70 anos após a morte do autor, né? Ela tem proteção autoral. Tá? Então, tinha falado aqui do José Carlos Costa Neto, citei até a obra e as páginas em que ele está falando isso, né? E aqui é quando a gente pensa no design de produtos industrializados. Então, nós perdemos recentemente o professor Ascensão, eu acho que era um dos maiores autoralistas que nós já tivemos, e ele fala que se discute muito se há ou não uma dupla proteção. Será que eu posso proteger o design de produtos industrializados, né, como é o caso da moda, pela propriedade industrial, sobretudo pelo desenho industrial e pelos direitos autorais? Então, ele diz que ele acha que sim, mas só em situações muito especiais. Um exemplo, uma obra de arte vem a ser aplicada diretamente no design de um produto industrializado. Então, o que é isso? Vamos supor, eu pego a reprodução de uma obra de Portinari, obviamente com autorização, né, do João Cândido, e aplico num produto industrializado, como, por exemplo, a estamparia de lenços e de echarpes. Tá? Então, aqui, o que você protege? Não é o lenço e a echarpe, na verdade. Você está protegendo a obra de arte que foi reproduzida ali. Então, esse é um exemplo que, na verdade, você não está protegendo o produto industrializado, você está protegendo a obra de arte que foi aplicada ali. E o Ascensão fala também que somente há proteção para peças de caráter utilitário, de design, se elas ultrapassarem a mera execução de um projeto e se revestirem de verdadeiro caráter artístico. Então, para ele, e eu acho que para a maioria dos doutrinadores aqui brasileiros, a arte tem que aparecer, né? Então, ele fala, nas obras de utilização, de destinação utilitária, temos, antes de mais nada, essa função, e não uma função literária ou artística. Nenhum motivo há para deixar automaticamente essas obras transpor o limiar do direito de autor. Só o poderão fazer se, como resultado de uma apreciação, se concluir que, além do seu caráter utilitário, elas têm ainda um mérito particular que justifica que as consideremos também obras literárias ou obras artísticas. Então, por outro lado, a gente tem claramente a proteção, eu não vou entrar nisso, que não faz parte, mas rapidamente, a proteção da moda pelo desenho industrial. Tá? Então, a gente tem o desenho industrial, é a forma plástica ornamental de um objeto ou de um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo para a fabricação industrial. Tá? Então, aqui a gente tem a estamparia, alguns adornos, e a indústria do calçado é interessante que eles registram muito mais desenho industrial do que de roupas, etc. Né? Então, às vezes, é um adorno aplicado a um calçado, um formato novo de bolsa, de tênis, etc. Eu não sei como é hoje, mas a Adidas, somente no Brasil, ela registrava como desenho industrial todos os modelos de tênis que ela lançava no Brasil. Por quê? Fica muito mais fácil, né? Até na prática, na hora que você vai tentar combater a pirataria e etc., você tem um registro, você leva para o juiz e é muito mais fácil do que você falar que imitaram o seu modelo e etc. Você tem um registro, você tem isso protegido para a propriedade industrial. Aqui é um exemplo, a Sara Chofakian costuma registrar como desenho industrial alguma configuração ornamental aplicada nos seus calçados. Então, ela usa muito essa ideia dos laços, isso aqui já é antigo, mas eu acho que ela ainda continua usando laços. Então, aqui você vê que o que está protegido é a aplicação desse laço nos sapatos. A gente tem também a questão da estamparia, né? Então, você tem um padrão gráfico aplicado a um tecido, esse é o caso da Gucci, e depois a gente vê aplicado na própria bolsa da marca. Então, eu acho que o desenho industrial, nessas situações que envolvem estamparia, envolve um formato muito especial, né, estampas, algum conjunto ornamental que vai ser aplicado a um produto, esse é uma proteção boa, só que ela tem um prazo de duração bem mais curto, né, do que o direito autoral.
mas é uma forma de proteção muito legítima, embora acabe custando caro, né? Então, quando a gente pensa em joias ou em bijuterias de luxo, de moda, que também seguem as estações de moda. Eu atendi uma fashion designer, né, de joias por algum tempo, e ela lançava 4 coleções por ano. E aí teve uma coisa muito curiosa, eu contei com a ajuda da doutora Maria Luísa, que me deu uma ideia fantástica, que eu vou contar para todo mundo agora. O que acontecia? Cada coleção tinha uma inspiração. Então, por exemplo, teve a coleção, acho que de 2013, em que ela se inspirou nas óperas. Ela adorava óperas. Então, cada linha daquela coleção foi inspirada numa determinada ópera. E aí, o que acontecia? Algumas pessoas, algumas peças tinham claro lado artístico, outras nem tanto, né? Eu falei, então, como é que a gente vai proteger essa coleção para, de repente, se alguém copiar, imitar várias peças, imitar a coleção, a gente até possa cair, se não der pelo direito autoral, eventualmente pela concorrência desleal, pela imitação de algo que faz parte de uma coleção e que está sendo lançado ao mesmo tempo, né, de forma mais barata, de maneira a desviar a clientela. Como ela tinha todas essas histórias que ela criava, a doutora Maria Luísa me deu uma ideia fantástica. Por que não cria um livro? Cada linha é um capítulo e ela começa contando um pouquinho como foi, faz uma introdução, ela fazia uma introdução dizendo como foi a inspiração dela, por que ela gostava de óperas, etc. E cada capítulo tinha o nome de uma ópera e ela falava. Então, assim, a Carmen tem toda a questão da Espanha, da cigana, do touro, do sangue. Então, todas aqueles elementos que ela usou foram inspirados por ali. E depois tinha até uma conclusão. E a gente levava esse livro para registro na Biblioteca Nacional. Então, era uma forma muito interessante de se garantir a data. Falei, lógico, só o fotógrafo que tem que ter feito tudo isso, né? Mas depois que tinha essa explicação, tinha as fotos de todas as peças da coleção. Então, saía muito barato e a gente tinha uma garantia de data e mais, a explicação do processo de criação. Aquilo não veio do nada. Então, quando aparece uma concorrente que resolve copiar uma série de peças, a gente tem toda uma explicação aqui de onde veio isso, e a gente pode pegar tanto questão do direito autoral, se for uma imitação da parte estética, da parte que tem uma criação artística, ou, eventualmente, se imitarem várias peças, mas não houver a situação de infração do direito autoral, a gente pode ir pela concorrência desleal, que é o que tem acontecido ultimamente, e por isso que a gente tem problemas com as perícias, que a gente vai falar depois. Então, aqui, esse é um caso que faz parte dessa coleção que eu mencionei, né? É muito mais fácil do que num vestido ou numa bolsa a gente olhar para uma joia e ver uma expressão artística. É claro que você pegar um solitário de brilhantes, um colarzinho de pérolas, não dá para falar, né, em criação artística, mas aqui eu acho que daria sim. Bom, e se eu pegar um trecho de letra de música e reproduzir numa peça de vestuário? Vocês viram que eu peguei uma camiseta branca, mais básica possível, e coloquei um trechinho da letra de uma música que eu gosto muito, Lulu Santos. Tá? Em primeiro lugar, cuidado quem fizer isso, porque isso não é citação. Tá? A citação está sempre dentro de um contexto, e é como fala a lei de direito autoral, é dentro de algum meio de comunicação, é um livro, é uma revista, é um site, é alguma coisa que tem objetivo de crítica, e aqui não, o objetivo é comercial. Eu quero vender uma camiseta ilustrada com um trechinho da letra do Lulu Santos, tá? Mas aqui o que tem proteção autoral, obviamente, é só o trecho da letra da música e não a camiseta branca mais básica impossível. E aí a gente vê, será que bolsa é protegida pelo direito autoral? A gente teve esse caso muito famoso, que é a briga das bolsas, né? E quando a gente pensa como é que começou essa história começou da bolsa Birkin, os franceses falam Birkin, né? Mas o nome dela, da homenageada, é Jane Birkin, então eu gosto de chamar de Birkin. E contam que a Jane Birkin estava no avião ao lado do estilista da Hermès, de um dos fundadores, dos criadores, né, da Hermès, e derrubou a bolsa dela e caiu tudo no chão. Que ela olhou para ele e falou: por que vocês não fazem uma bolsa elegante, bonita, mais grande, para que a mulher possa guardar todos os seus pertences, tudo aquilo que ela precisa carregar num avião,
num passeio, etc., no trabalho e tal. E aí surgiu essa bolsa em homenagem a ela, que é da esquerda, obviamente, e é algo icônico. Você olha para essa bolsa e você fala, é a Birkin, né? Ou fala Birkin, como quiser, mas é a bolsa da Hermès. E aí eu já vi muitas e muitas imitações, mas neste caso era uma loja que inclusive não existe mais, que é a Village 284, em que ela fez uma coleção em que não estava só essa bolsa, mas esta era uma delas, e que a coleção chamava-se I'm Not the Original, e fazia referência à marca original. Então eram bolsas feitas de lona, né, bem, obviamente, né, baratas. Essa é uma bolsa que deve custar, sei lá, 20, 30 mil, dependendo do material, custa ainda mais. E aqui ela fez, só que ela falava, tinha o nome da marca, né, falava I'm Not the Original, mas fazia referência à Birkin. Então, na minha opinião, né, primeiro, você olha e já fala Birkin. E segundo, ela ainda fazia referência. Então, eu não tenho dúvida que aqui tinha uma concorrência desleal, parasitária, etc. E quando veio a decisão do tribunal, né, foi super bem fundamentada. Ele, inclusive, cita um ensinamento do José Carlos Tinoco Soares, que eu achei perfeito, que ele fala: digno será destacar que, mesmo nos casos em que a proteção do objeto, do modelo ou outro, não se enquadra nos dispositivos da lei de patentes e nem sequer naquela que se refere às criações artísticas, isto é, a lei que rege os direitos autorais, a concorrência desleal se faz sentir em toda a sua plenitude quando houver cópia servil ou quase servil dos produtos, a imitação se tornar apta a criar confusão perante a clientela, que não era confusão, mas uma associação imediata, né? E, malgrado haja indicações relativas às origens diferentes dos produtos, ou mesmo a posição de marcas inconfundíveis, os objetos e ou produtos sejam suscetíveis de provocar confusão entre os observadores, adquirentes ou consumidores mais precavidos. Tá? Eu achei tudo perfeito. Eu só fiquei um pouco incomodada quando ele fala que as inúmeras fotografias reproduzidas nas várias peças que compõem estes autos deixam patente a imitação dos elementos essenciais que, considerados em conjunto, faz com que os objetos sejam não apenas uma bolsa de natureza utilitária, mas uma verdadeira obra de arte. Então, aí a gente tem por que ele deu também direito autoral. Porque, na visão dele, essa bolsa é uma verdadeira obra de arte. E a gente pensa, o que é a obra de arte? A gente pensar no mictório do Duchamp, que foi levado ao museu e até hoje é considerado uma obra de arte, né? Por que não uma bolsa? Então, a gente tem uma série de situações que a gente fala, poxa, mas será que devia ser assim ou não? Eu acho que a decisão foi evidentemente correta, né? Eu fico meio em dúvida quando ele chama de obra de arte, porém, ele deu o direito autoral porque, na visão dele, era, sim, uma obra de arte. E aí, falar um pouquinho mais de arte e moda, e algumas situações em que a gente não tem que discutir que há, sim, arte na moda. Então, por exemplo, isso eu descobri nas aulas do professor Paulo Debon, que eu sou fã de carteirinha, e amanhã, aliás, às 5 da tarde, eu vou dar uma entrevista para ele, depois eu vou passar o link. Não tenho o link ainda, mas depois eu vou passar, quem tiver interesse vai estar no YouTube, depois eu vou passar para os meus alunos e vou passar no meu Facebook. E a Sonia Delaunay, é uma ucraniana que foi casada com o Robert Delaunay, e eu a conhecia como uma artista plástica, que fez muito sucesso, principalmente nas décadas de 10 e 20, só que ela era uma artista multidisciplinar. Ela e o Roberto Delaunay criaram esse orfismo, que era uma espécie de um cubismo lírico, e ela acabou levando essa arte para a decoração, para a moda. Eu soube que ela chegou a ter uma loja de roupas de banho no Rio de Janeiro, e até para carros. Infelizmente não é colorido, está pequenininho, mas nessa foto aqui da esquerda, ela fez a decoração de um carro, né? E a moça que está em pé ao lado está vestida com uma roupa que ela até chamava de antimoda, tá? Mas ela fazia com as suas criações artísticas. Então, não tem dúvida que, principalmente no que tange às estamparias, que eram obras protegidas pelo direito autoral. Inclusive, eram as próprias pinturas que ela fazia, que depois viravam
peças de decoração, pintura de carro, peças de roupas, etc. Pouca gente sabe que o Klimt, que a gente conhece por aquelas pinturas maravilhosas, a namorada dele, eu acho que eles não chegaram a se casar, mas eles ficaram juntos décadas, ela era uma modista, né? E eles trabalhavam juntos na estamparia. Então, quando a gente pensa nas peças e na estamparia, quando a gente pensa naquelas roupas maravilhosas que estão nos quadros dele, na verdade era a criação da dupla, né? Então, o próprio Klimt teve um envolvimento, e o Klimt e a mulher tiveram um envolvimento muito grande com moda. Então, é óbvio que moda e arte estão completamente juntas aqui. A Elsa Schiaparelli, ela era a rival da Coco Chanel. E algumas pessoas talvez fiquem escandalizadas porque eu vou falar, porque sem dúvida Coco Chanel é um nome muito mais importante na história da moda e na revolução do vestir da mulher. Porém, se eu pensar em termos de proteção autoral, eu não tenho dúvida que as peças da Elsa Schiaparelli teriam muito mais proteção autoral, porque elas têm um cunho artístico, do que as da Coco Chanel. Tá? E é muito curioso que a Chanel chegou a fazer figurino para os balés russos do Diaghilev, e até mesmo no figurino, que é algo que está muito mais ligado à arte, à fantasia, ela fazia algo que você poderia ver na rua. Ela estava muito ligado ao prático, ao como a mulher deve se moderna, deve se vestir e tudo mais. E a Elsa Schiaparelli tinha esse envolvimento com o surrealismo. Ela chegou a ter uma parceria. Você vê que o chapéu que essa moça daqui, essa manequim está usando, é um chapéu sapato, né? Vocês olharem, é um sapato de cabeça para baixo aqui que ela fez um chapéu, né? E aquele vestido que foi uma parceria com Salvador Dalí, com quem acho que por causa desse vestido ela teve uma briga horrível, né? Eles passaram a se odiar, que era com essa lagosta, que teve, não vou poder contar agora, senão eu vou estourar meu tempo, mas teve todo um escândalo por causa desse vestido. E as 3 peças de baixo são peças atuais, da coleção atual da marca, não mais da Elsa, né, que faleceu em 73, e viveu muito também, e a gente vê que são verdadeiras obras de arte, né? Essa do meio, inclusive, eu acho que eu só conseguiria ver uma peça como essa num evento como o Met Gala, né? Dificilmente alguém sairia na rua com uma peça como essa, que é uma obra de arte, né? Escultural, muito mais do que um vestido, propriamente dito. Esse é um caso muito interessante, porque o Yves Saint Laurent ele transformou várias obras de arte em peças de roupas, e essa é a mais famosa, de 1965, que é a coleção Mondrian, né? E parece que tudo foi feito de uma forma matemática para que, se vocês pensarem na modelagem do vestido, quando eu era garota, minhas irmãs usavam esses vestidos tubinho, né? Que eu acho horríveis, porque esses vestidos tubinho não dão forma à mulher, eles são retos, né? Sem manga, com essa golinha não, com essa decote careca, né? E são retos. Só que ele transformou em um quadro, numa obra de arte. Parece que ele fez isso matematicamente. Muita gente imitou, mas não dessa forma, que ficava absolutamente perfeito. Não se tem notícia, é óbvio que o vestido modelo tubinho não tem nenhuma proteção autoral. O que a gente tem aqui é praticamente a reprodução de obras de arte do Mondrian nesses vestidos. Não se tem notícias nem de que tenha havido autorização dos familiares, como ele morreu em 44, as suas obras não estavam em domínio público ainda. Também não se tem notícia de que os herdeiros tenham se incomodado com isso, né? E eu acho que quando a gente pensa em Saint Laurent é muito artista, né? Não dá para a gente não pensar. Eu acho até que o Saint Laurent valorizou o Mondrian como o Mondrian valorizou o Saint Laurent. Então, eu acho que não deve ter tido briga nenhuma. Uma vez eu vi uma crítica interessante que o Mondrian tinha um estilo de vida muito simples e que ele sempre morou em casas de um cômodo só e que o envolvimento dele com alto luxo seria muito estranho, né? Mas ele não estava aqui para dizer nada, né? O que eu acho é isso. Um valorizou o outro aqui e é algo que a gente vê com muito prazer, né? Visual. A gente teve aqui, há uns anos atrás, uma coleção da Oscar com a Tarsila do Amaral. Então, são peças normais do vestuário. O que elas tiveram foi a estampa
baseada não, com reprodução de obras da Tarsila do Amaral, foi com autorização, tudo perfeito. Também aqui a gente vê a obra de arte como estampa e não como modelagem. Tem uma coisa que eu acho interessante, que eu não trouxe até porque eu assisti uma entrevista na semana passada, feita justamente pelo Paulo Debon, com o Elias, que fez uma dissertação de mestrado sobre o Ronaldo Fraga. E o Ronaldo Fraga, eu sabia do caso Portinari, mas ele tem feito muitas aplicações da cultura brasileira na sua moda. Então, ele não foge completamente às tendências de moda, mas ele aplica a cultura brasileira, seja obras de artes plásticas do Portinari, e ele chegou a fazer algo com a literatura. Então, ele pegou o Grande Sertão Veredas e foi a inspiração para uma coleção. E essa coleção tem todos os elementos do sertão, do livro. Então, quase que ele pôs a literatura na moda, né? Então, a gente tem várias situações. A gente teve também o caso da Ródia. Bom, não vou contar agora, senão eu perco meu tempo aqui. Mas uma hora a gente fala sobre isso. Esse aqui é uma outra situação, que é o Issei Miyake, que ele fez algumas obras esculturais. Isso é um vestido de passarela, onde estão os braços da moça. Eu acho que seria difícil em um restaurante com esse vestido, por exemplo, ou mesmo aguentar uma noite toda numa festa com os braços nessa posição, né? Então, aqui a gente já vê um vestido de escultura, né? A próprio vestido é obra de arte. Isso aqui é uma bolsa, uma coleção de 2017 do Valentino, é uma bolsa que é uma cabeça de touro, né? Eu também acho que tem sim, que ela é uma obra artística e ela em si tem uma proteção autoral, né? E as peças da Rei Kawakubo, da Comme des Garçons, né? Que ela faz peças assim também que são obviamente artísticas originais, e aí não teria dúvida que se alguém copiasse, a gente teria uma violação do direito autoral evidente. E eu não posso deixar de falar rapidamente do Flávio de Carvalho, que eu adoro. Ele disse que ele queria fazer moda, ele é um artista, né, um artista plástico, e ele achava um absurdo que o homem brasileiro tivesse que usar terno e gravata, né, no calor, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E ele fez, isso aqui na verdade foi uma performance, foi a experiência número 3, foi uma performance com o New Look Tropical. Então essas peças existem, estão no Museu da FAAP, eu cheguei a visitar, mas ele desfilou com elas pelas ruas, causando grande escândalo em 1956. Né? Essas peças são arejadas e tudo mais, mas aqui, óbvio que, por um lado, ele se propôs a fazer algo que deveria ser a moda, mas o que ele fez foi arte, inclusive ele fez uma performance. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a moda, né? A moda no direito autoral. Primeiro, o que está na moda é o que todo mundo usa. Então, a semelhança na moda é inerente, né? A semelhança é inerente à própria moda. Então, a gente tem os birros de tendência. Por que todo mundo lança modelagem parecida, cores parecidas? Porque tem os birros de tendências que lançam essas tendências, tem as cores que vêm da Pantone. Quando a Pantone lança a cor do ano, imediatamente todo mundo lança peças naquelas cores. Então, eu acho que o direito autoral existe para a moda, mas que ele tem um caráter um pouco excepcional. Talvez eu tenha exagerado com algumas peças extremamente extravagantes, dá para ter algo como aquela bolsa do Valentino, que não é tão, né, artístico assim, mas que tem um caráter estético e tem arte envolvida e que tem essa proteção autoral. O que a gente está vendo é que os criadores de moda tomaram consciência de que eles têm direito à proteção, estão entrando com muitas ações e estão surgindo alguns casos um pouco estranhos, né? E muitas vezes o que a gente está vendo mistura o direito autoral com a concorrência desleal, eventualmente caso específico de trade dress, e aí vamos ver o que dá, né? Se o juiz ou o perito vão para um lado ou por outro. Eu vou contar este caso concreto, que felizmente já foi julgado até pelo STJ, e eu tenho autorização para contar. Então, o que é isso? Eu não sei quem já ouviu falar nessa marca, o Alcoal, não sei nem se é assim que se fala, é uma marca japonesa, e ela tem uma outra, a parte de Nova York dela, dos Estados Unidos, é muito forte,
mas a marca originalmente é japonesa. E essas peças, como essas camisolas, usadas da esquerda, e sutiã, calcinha, etc., são vendidos, né, na loja Lingerie, né, que tem em todos os shoppings. Mas é assim, está no canto da loja, ela tem preta e bege e só. Né? Eu sei que nos Estados Unidos, no Japão, tem vermelha, rosa, azul, roxa, de todas as cores. E aqui a Hope, isso foi em 2016, 2017, acho, ela anunciou que ia lançar a camisola aqui da direita. Né? A foto não está boa porque aquela é uma foto de ilustração e essa é uma foto da própria camisola. Mas o que elas têm em comum? São camisolas de alcinha, né? De tecido leve, um tecido fino e mais ou menos transparente, e tem a renda aplicada nos mesmos locais. E reparem que aqui, eu vou ver se dá para ver meu cursor, as duas fazem, é como se fosse uma letra M. Essa é uma curiosidade que a gente viu que tem nas duas. E aí, eu acho que a Hope publicou uma foto, que nem era a versão definitiva, mas uma foto da piloto no Instagram, e já recebeu uma notificação da Walpole e da Lingerie, das duas juntas. E aí eu fui procurada pelo advogado da Hope, que assim, falo com muito orgulho, porque o Rodrigo Cafaro, ele foi meu estagiário na editora Abril, isso assim há uns 25 anos pelo menos ou mais, né? Depois ele foi meu aluno na ESA, e aí ele trabalhou em vários escritórios grandes de propriedade intelectual, se tornou um advogado muito competente, hoje ele tem o escritório dele. Ele fez um trabalho belíssimo. Mas o que ele me falou? Eles vão lançar para o Dia dos Namorados. E, obviamente, a empresa vai tentar conseguir uma tutela antecipada para proibir a venda, né? Já que eles estão achando. Então, o que eu quero, já que a gente acha que o cliente tem razão, se vocês concordarem, chamou a mim e o professor Byron, para fazermos um estudo semiótico jurídico do caso. Então, o que foi feito na época? Inclusive, nós fizemos todo um estudo do mercado, do que mais havia, porque a lingerie também faz parte da moda, né? E, inclusive, nós chamamos na época a publisher Márcia Lencioni, que é uma jornalista não só especializada em moda, como ela edita há mais de 20 anos revistas especificamente sobre lingerie. Né? Então, ela fez um texto mostrando desde quando a lingerie entrou na moda e nos desfiles de moda, e como ela segue as tendências e tudo mais. E nós pegamos uma série de exemplos no Brasil e no mundo em que essa aplicação de renda em tom contrastante, principalmente o cru sobre o preto ou o cru sobre o azul marinho, era uma tendência de moda muito clara, como este M também aparecia em inúmeros casos, né, aí com os trabalhos de signos visuais que o professor Byron faz com imagens fantásticas, a gente mostrou como isso se reproduzia, como essa renda em tons contrastantes, e basicamente, onde é que vai a renda numa camisola? Basicamente é nessa parte do decote, né, e na barra. Um tempo depois, antes do julgamento do caso até, eu acho que eu esqueci de trazer a imagem, eu estava em Florença, passando na vitrine da Intimissimi, e eu vi, na minha opinião, é a mais bonita de todas, né? Também com essas mesmas características, só que cada uma tem a renda de uma posição, de uma forma. E aí, o que nós fizemos? Antes que entrasse qualquer ação, ele já fez, com base na notificação, uma espécie de uma rápida defesa prévia, né? Nós fizemos um parecer semiótico jurídico em que se abordou a proteção da moda pela propriedade intelectual, pela questão dos direitos autorais, pelo desenho industrial, que não tem, né? Não havia desenho industrial registrado nem da estampa, das rendas propriamente dita, né? Que também não foi reproduzida, nem da modelagem propriamente dita, que eu acho que seria difícil, talvez a forma de aplicação da renda, mas não havia. E aí fizemos um estudo semiótico mostrando os signos visuais e como é que eles estavam no mercado e como é que eles estavam distribuídos nas duas peças. Então, o que aconteceu? Olha, eu até trouxe aqui, esta é a da Intimissima. Se vocês olharem lado a lado, vocês vão ver que é diferente, mas se vocês olharem primeiro uma, depois outra, vocês vão ver que é a moda. Isso também se reproduz. O que vocês estão vendo ali à esquerda, aquelas casas, né, que estão refletidas na vitrine, são de uma rua de Florença, né, que a gente não resiste, você está passando, lembra do caso, estou de férias, mas lembra do caso, imediatamente fotografa e manda para o cliente, né, correndo. E aqui, só que essa é azul marinho,
mas a gente vê que da foto, a da vitrine é preta mesmo, né? Então, é uma tendência de moda, não dá para dizer. Então, o que a gente fez? Ele preparou a defesa prévia, nós preparamos um parecer semiótico jurídico, a Márcia Lencioni fez esse estudo falando um pouco da lingerie na moda e mostrando as várias peças semelhantes usando essa mesma tendência. E aí ele entrou com a ação, né? E por incrível que pareça, ele entrou com a ação, os autores entraram com a ação numa sexta-feira e teve uma invasão do site do TJ, teve um problema qualquer, eu sei que fecharam o fórum, parou tudo. Na segunda-feira, às 9 da manhã, estavam os 2 advogados na porta da sala do juiz, logo cedo. O advogado da ré já estava com uma defesa, numa primeira defesa, já estava com 2 pareceres, e os 2 carregando calcinha, sutiã, camisola, que foram espalhadas pela mesa do juiz. E, assim, ele negou a tutela antecipada e as peças foram vendidas no Dia dos Namorados e deu tudo certo. E aí, curiosamente, né, eu tinha feito esse trabalho antes de entrar com a ação. E essa ação caiu na 27ª Vara, que é onde o juiz, desde 2007, costuma me nomear. Nesse caso, obviamente, eu estava impedida, não pude ser nomeada. E ele chamou um perito têxtil, que, por sua vez, chamou o Dr. Clóvis Silveira para auxiliá-lo na parte de propriedade intelectual. Os assistentes técnicos fui eu, né, pela Hope, e a doutora Débora Portilho, pela Laundry. Então, foi uma briga muito, muito legal. Ela puxou muito pelo trade dress, inclusive. Eu não sei se todo mundo sabe o que é trade dress, falar rapidamente. Trade dress é a identidade visual de um produto, de uma embalagem ou até de um estabelecimento comercial, mas não é qualquer identidade visual. É aquela que é característica, distintiva, identificadora da origem. Eu tenho que olhar e falar a marca. Se eu não olhar e falar marca, não é trade dress. E na moda, eu acho que ela se aplica muito pouco. Eu acho que um dos poucos exemplos que eu dou de trade dress muito claro na indústria da moda é a da Kipling. Se vocês pensarem uma bolsa, uma carteira, uma mochila da Kipling, você olha de longe, sem ver a marca, você fala é Kipling. Porque em todas as peças ela reúne um conjunto de características diferenciadas e que se repetem, de forma que você olha e você identifica a marca. Né? E o álcool, eu não sei nem se alguém sabia o que era, tá? Desculpe. A Lounge as pessoas conhecem, mas não é assim. E aí, para minha surpresa, né? Não, o que aconteceu? A perícia foi muito bem feita. Ele pegou as peças em mãos, analisou a modelagem, a renda, os tecidos, os aviamentos. Eles foram nas 2 empresas aqui, no caso da Laundry, eles representam, né, a outra marca, então não tinha muito o que dizer, mas na Hope eles perguntaram sobre o processo de criação, eles verificaram como as coisas eram feitas ali, né, fizeram reunião com os assistentes técnicos, então foi um trabalho muito sério, muitíssimo bem feito. E aí eles concluíram que não tinha violação de direito autoral, viram que não tinha desenho industrial. A parte do trade dress, eles falaram, o trade dress, na verdade, não tem uma proteção explícita na lei, mas tem a doutrina e tal. E o juiz acabou dando trade dress. Para minha surpresa, ele deu trade dress, o que foi virado, não deu direito autoral. Aí a gente foi para o tribunal já falou que a alegação de reprodução indevida de linha de lingerie e na aplicabilidade da lei de direitos autorais à indústria da moda. O que eu discordo de uma maneira teórica. Pode haver, sim, embora seja excepcional, mas o tribunal diz que não. Então, que desenho industrial não registrado, né? Portanto, está no estado da técnica. E semelhança nos produtos que retrata a tendência do segmento mercadológico. E o trade dress, alegação de conjunto imagem, descabimento. Ausente de demonstração de que a linha Embrace Lace, na verdade, seria a vestimenta das marcas da Sionante e que, em tese, teria sido reproduzida pela Ré. Aí teve um recurso para o STJ, e eu achei muito interessante que eles falam aqui que eles mantiveram, né, a decisão. Ele fala que o direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma criação de espírito. Tá? Então, eu achei muito interessante que ele não deu o direito autoral ali, mas eles estão discordando
do Tribunal de Justiça que fala que não cabe. Pode caber, sim. Então, aqui ele fala do trade dress e fala que não cabe essa situação de trade dress. Então, basta que o titular comprove que utiliza determinado conjunto de imagens, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica. Ausência de caráter funcional, distintividade, confusão ou associação indevida, etc. E ela fala que havia diferenças significativas, né? Inclusive na renda, que é completamente diferente. O uso de elementos que constam da linha revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina e não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor. Então, aqui, só para encerrar, eu acho que assim, o problema que a gente está enfrentando hoje, na prática, e eu estou com um caso concreto agora, que eu não posso contar, porque está muito no início, é que muitas vezes, né, nas varas especializadas, os juízes não vão designar advogados. E muitas vezes vem um designer, eventualmente alguém com formação em design de moda, um engenheiro têxtil, um jornalista de moda, quem é que deveria ser um perito? Eu fico muito preocupada porque muitas vezes um designer de moda ele tem muito conhecimento da moda em si, mas ele não sabe aferir se ali vai ter ou não uma violação de direito autoral ou uma violação de concorrência desleal. E a concorrência desleal tem uma coisa muito importante que eles não sabem ou se esquecem. Em primeiro lugar, o direito autoral, ideia não é protegido. Muitas vezes, ideia, estilo, nada disso é protegido. E a pessoa que não tem essa visão mais técnica do direito autoral, muitas vezes vai julgar, vai interpretar errado. Concorrência desleal, óbvio que os produtos têm que ser da mesma natureza e tem que ocorrer ao mesmo tempo, né, e no mesmo espaço. Eu não posso falar concorrência desleal do meu produto com um produto do Japão, né, porque não há um mercado concorrencial. E, por outro lado, se eu reproduzir uma peça de roupa de uma coleção de 2, 3 anos atrás, ela não há simultaneidade. Então, a gente precisa ver qual é a situação e como isso acontece. Então, a minha opinião, infelizmente, não tem sido dos juízes, é que este profissional da área técnica deveria trabalhar em parceria com um especialista de propriedade intelectual, que foi o que acabou acontecendo no caso da Hope, e por isso que foi tudo tão bem feito, tão perfeito, eu acho, que deu tudo tão certo, porque vai analisar, né? Esse caso que eu mencionei era uma pessoa com formação, não era designer de atuação, mas uma pessoa com formação em design de moda, que analisou fotos de PDF, não viu as peças, tá? Não, e acabou falando que tinha plágio, que tinha concorrência desleal, quando ela não tem nenhuma expertise nessas áreas. E acabou gerando uma tutela antecipada, e é uma coisa muito complicada. Então, eu acho que isso é algo que as associações também deveriam estar mais próximas do judiciário para tentar mostrar que isso é muito perigoso, né? Quando eu pego uma pessoa que tem um conhecimento técnico e ela dá uma conclusão de propriedade intelectual em que ela não tem expertise, isso é muito sério, né? Então, os dois, na minha opinião, deveriam trabalhar de uma forma conjunta e dar um laudo único, ganhando metade de cada um, tá? Para a gente não encarecer os processos demais. Então, desculpe, eu extrapolei aqui o meu tempo, né? Deixo aqui o meu e-mail e fico à disposição para as perguntas depois de terminar. Obrigada e fico à disposição para as perguntas mais tarde. Obrigada, Sônia. Sua exposição foi excelente, como sempre. Além de todo o conhecimento que você traz também a cultura, que isto está integrada em você, quem lhe conhece sabe toda a cultura que você tem. E eu achei muito importante os exemplos que foram apresentados e a demonstração da necessidade de se ter uma perícia. E quero dizer que a BDA ela já foi consultada em alguns casos de direitos autorais para indicação de perito. Eu acho que essa sua sugestão, inclusive, ela é uma sugestão muito importante de nós levarmos isso para os tribunais, porque a BDA hoje ela tem, além do conhecimento, ela pode indicar pessoas que sejam pessoas que de fato venham contribuir para uma boa decisão na causa, para não acontecer aquilo que você disse.
Eu não vou tomar mais tempo, agradecer muito a sua apresentação e vou pedir para a Regina, então, trazer também os seus conhecimentos para nós a respeito desse tema que nós estamos lidando. Olá, bom dia. Bom, que responsabilidade, né? Estar num painel aqui ao lado da minha querida Sônia. Quero agradecer muito a Maria Luísa, a Larissa, a BDA, por esse convite. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação, né? A Sônia, sempre que eu posso, eu digo o quanto, né, ela me inspira, o quanto ela é uma referência, né, para todos nós que estamos aqui lutando nesse direito da moda. Maria Luísa também, né, uma grande querida que sempre me abraçou aí nos meus desafios, né, nas minhas dúvidas eternas aí em relação às questões de direito autoral. Professora Larissa também, uma grande inspiração para mim, a gente vive trocando figurinhas aí para um lado mais voltado aí para a parte de publicidade. Para mim é uma grande alegria estar aqui nessa manhã, né, com sala cheia, com muitas pessoas interessadas aqui pelo que eu vi no chat, então realmente para mim é uma grande satisfação. E acho que meu papel um pouco aqui, né, não é exatamente colocar fogo no parquinho, né, mas é trazer aqui algumas reflexões, até porque se a ideia é formar um grupo de estudos, eu quero trazer aqui alguns apontamentos, né, do que eu venho interpretando como, de alguma forma, alguma dificuldade, né, porque diferente da Sônia, apesar de trabalhar também como assistente de técnica, eu trabalho muito ali na lida do dia a dia, né, de pessoas que chegam para mim com produtos, peças, criações de moda, e me perguntam, né, isso tem proteção ou não? E tudo bem que advogado gosta de dizer depende, mas quando eu falo de direito autoral, é um depende com muita dor no coração, porque é um depende e depende muito de um cenário, né? Então, se a gente dá uma sorte de encontrar um trabalho técnico, de uma perícia, de alguém que tem esse conhecimento tanto de propriedade intelectual como de moda, a gente está num cenário um pouco mais tranquilo. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, e muitas vezes a gente se debruça com casos, por exemplo, que visivelmente tem ali uma proteção, teria uma proteção de direito autoral, mas é interpretado como moda e tal, como tal, não tem uma proteção. Então, minha ideia aqui é trazer alguns pontos que eu acho que a gente pode dialogar e trazer alguns inputs aqui de coisas que me geram, de alguma forma, algum incômodo, né? E a gente está aqui falando, né, muito voltado do direito autoral para as criações de moda, mas acho que é importante, né, talvez nem todo mundo tenha aí essa ideia de fashion law, né, de direito da moda, e é talvez interessante a gente trazer um pouco, né, desse conceito. O fashion law, na verdade, ele surge, né, nos Estados Unidos como uma ideia ali, principalmente de proteção das propriedades das criações intelectuais, porque naquele ordenamento a moda é compreendida como utilitária e, como tal, não tem proteção nenhuma. E aí a gente tem aqueles perigos, né, de importar o que vem de fora e trazer aqui para o nosso contexto. É óbvio que no Brasil, apesar de a gente não ter uma legislação expressa que proteja a moda, de algum modo a gente tem legislações que dariam, de alguma forma, uma certa guarida, ou pelo viés do direito autoral, ou pelo viés da propriedade industrial. Não estou dizendo que é adequada, mas a gente teria algum tipo de proteção. Mas quando esse conceito é importado aqui para o Brasil, a gente pensa aí que a gente está falando aí de um diálogo multidisciplinar, né? A gente está falando desde da propriedade intelectual, ele parte dali, mas a gente está falando também da sinergia de outras áreas, né? E principalmente levando em consideração a cadeia produtiva que a gente tem no Brasil, né? Ou seja, a gente trabalha desde a produção ali da matéria-prima, como a fibra, algodão ou seda, até o descarte de resíduos. Então, aqui no Brasil, a gente falar de direito da moda, talvez possa ter começado nos Estados Unidos, né, com o termo fashion law, apesar da gente ter estudos de direito da moda já anteriores, mas de alguma forma eu acho que a gente tem que sim debruçar e ter um olhar diferenciado jurídico para a moda. Então, acho que esse é um grande desafio para todos nós e principalmente aí quem trabalha com a propriedade intelectual. E eu sempre menciono aqui como particularidades, né, porque sempre me perguntam, mas o direito da moda seria um ramo autônomo do direito? E, para mim, no momento, entendo que não. Mas certamente é uma especialidade que coloca ali diversas particularidades e, como tal, a gente tem que, sim, né, se debruçar tudo isso. E aí eu menciono algumas, e algumas em particular vai acabar tendo reflexo aí na parte de propriedade intelectual. Então, a gente está falando aí de coleções por temporada, a gente está falando aí, né, de uma contrafação, né, e eu gosto muito de usar o exemplo da professora Débora Portillo, né, que ela sempre diz que ninguém deliberadamente compra um uísque falsificado, porque sabe que vai dar dor de cabeça no dia seguinte.
ou não compra um remédio de câncer falsificado porque sabe que não vai funcionar. Por outro lado, as pessoas geralmente compram produtos de moda que são falsificados ou que têm violação de direitos autorais simplesmente por comprar, né? Então, a gente tem uma relação um pouco diferente. Uma outra particularidade que eu acho que é bem interessante e toca bastante no que a gente está falando aqui é a questão da própria dos modelos de negócio, né? Da diversidade de modelos de negócio que a gente tem na moda. Então, a gente está falando, às vezes, de modelos, principalmente depois da pandemia, isso aumentou bastante, né? De modelos que são de produção mais lenta, como o slow fashion, mas a gente também está falando de fast fashion. E a gente agora tem outro modelo, que é o ultra fast fashion, né? Que eu não sei exatamente como fala essa marca, mas a Shein, a gente não pode mais... Ela deixou a Zara no chinelo, né? Quer dizer, ela conseguiu reproduzir ainda numa velocidade maior. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente está falando de modelos de negócio que naturalmente já pressupõem ali, já tem vamos dizer assim, um budget. Eu sei que tem pessoas aqui do mercado aí de empresas, né, do jurídico de empresas, já tem um budget ali destinado para os casos de violação de propriedade intelectual que vai acontecer. Então, eu acho que isso coloca também a moda ali como algo diferente para o direito prestar atenção. E tem algo na moda que eu acho que é interessante, e ela vive disso, né? Que é a ideia de uma efemeridade e sazonalidade. Logo, se pressupõe ali que tem um movimento mesmo de inspiração, imitação e, às vezes, de cópia. E aí a nossa dúvida sempre né? Qual que é o limite disso, né? O quanto eu estou bebendo em tendências internacionais, ou quanto isso é uma releitura, o quanto isso é uma homenagem, ou quanto isso é deletério e é uma cópia. Então, já começa aí com um problema. Então, por esses aspectos e outros que eu poderia citar, mas eu acho que esses daqui são os fundamentais aí quando a gente está falando de direito autoral, nos coloca ali já numa situação diferente de olhar para o direito autoral para a indústria da moda. Bom, aí vem uma solução talvez pragmática, né? Uma solução prática, pragmática, de baixo custo e talvez automática, que é usar o direito autoral para as criações de moda. E por que não utilizar, né? Isso pode resolver um problema inicial, mas pode gerar outros problemas, né? Quando a gente pensa ali, então, bem como levantado pela professora Sônia, nós não temos aqui no Brasil uma legislação que fale expressamente moda, tal como é na legislação francesa, né? A legislação francesa não só fala de proteção da indústria sazonal, mas ela fala também, literalmente, né, sobre moda, proteção de lingerie, de tecidos especiais para alta costura, do bordado, da tapeçaria, enfim, ela no próprio corpo da legislação ela faz essa parte aí, dando exemplos, né? Não sei se exatamente taxativo, mas ela traz aí algum modelo, né, do que seria protegido como indústria sazonal. Nós não temos isso, mas nós temos uma legislação, por exemplo, de direito autoral, que para um pequeno criador, para todos, mas para um pequeno criador, faz diferença, ou seja, ele não precisa ter um custo ali de investimento para uma proteção, vamos dizer, como de um registro no INPI. Por outro lado, gera aquilo que eu estava comentando, né? Uma insegurança. Até que ponto eu estou protegido, de fato, pela legislação de direito autoral? E aí tem mais um detalhe, né? Quando a gente fala de uma indústria que é sazonal e efêmera, faz sentido a gente ter uma proteção durante a vida inteira desse criador e mais 70 anos após a morte. Está falando de moda, que é tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, celeridade. Então, já começa ali mais algumas dúvidas. E aí, eu, como criminalista, tenho uma preocupação adicional, né? Talvez a aplicação do direito autoral funcione, talvez, por uma criação por uma questão civil. Mas quando a gente pensa no direito penal, né, a gente lembra lá dos bancos de faculdade, que uma norma restritiva se interpreta restritivamente. Logo, será que a gente não estaria ferindo ali um princípio da legalidade, da reserva legal, na medida em que eu não estou dizendo que é proibido copiar algo de moda, né? Então, em termos penais, a gente também já teria um pouco ali de dificuldade. Mas vamos levar em consideração que sim, que a gente poderia utilizar a legislação de direitos autorais. E aí eu tenho um pouco de dificuldade ali de conseguir interpretar o que seria protegível pela lei de direitos autorais. Na medida que, por exemplo, se a gente está falando de uma estampa, ou como bem apresentado pela professora Sônia, quando a gente está falando de um caso de joias, é muito mais fácil de você fazer esse comparativo se isso é uma cópia ou não. Mas na moda a gente tem vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo, como, por exemplo, uma modelagem, a gente tem, às vezes, alguma coisa que talvez a gente conseguiria ali, talvez pelo viés da concorrência desleal. Mas o que a gente poderia interpretar como moda em termos de direito autoral? E aí essa associação eu acho muito perigosa, porque não existe nenhum consenso na própria moda, né? De associar moda com arte, na medida em que
geralmente os profissionais de moda, eles querem afastar, eles querem ter o seu lugar respeitado. É óbvio que, como os casos aqui apresentados pela professora Sônia, tem sim, né, muito caráter de arte, mas essa associação também acho que é um pouco perigosa, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente começa a reduzir muitos casos que poderíamos aplicar à lei de direitos autorais. Mas tudo bem, então a gente já começa aqui se debruçar em algo de, será que a gente precisa ter uma análise, um olhar diferenciado para o direito da moda? E aí eu já vejo que sim, né? Porque se a gente está aqui discutindo hoje se a moda é protegível ou não, significa que a gente já tem que olhar de uma forma diferente. E aí vamos pensar, então, que a nossa legislação que a gente tem de direitos autorais, ela protegeria, então, muito pouco essas criações, né? Só quando ela tivesse realmente um caráter artístico, levando em consideração que nem sempre isso é compreendido pelo próprio tribunal. Então, a gente tem ali uma divergência. Mas vamos levar um pouco mais adiante essa discussão. O que é, né? Então, vamos pensar se a gente precisa ter uma legislação específica para as criações de moda, né? Vamos partir do pressuposto que precisaríamos. O que é compreendido como moda? E aí já vem uma dificuldade aqui eterna, né? Quando eu fui fazer essa análise aqui, eu me lembrei de um artigo que eu escrevi em 2017 sobre esse tema, 5 anos atrás, na revista Fórum de Ciências Criminais, e eu parecia uma maluca estranha, né, falando sobre esse tema, e a gente já passou 5 anos e a gente continua discutindo. Então, acho que mais do que necessário mesmo, como a própria Maria Luísa ressaltou, uma ideia de um grupo de estudos, né, para a gente poder pensar e refletir, né? Será que a gente precisa de uma legislação específica? Tá, vamos considerar que sim, precisamos de uma legislação específica para as criações de moda. De que maneira a gente conseguiria fazer isso? Por quê? Primeiro, na França a gente tem uma legislação talvez específica, justamente porque a França ela bebe ali, né, toda numa tradição de moda. Então isso já faz parte da própria essência. Então talvez a compreensão do que é moda na França seja diferente do que a compreensão de moda para o Brasil. Então a primeira reflexão que a gente tem que fazer. E no Brasil a gente tem, os problemas começam desde o início lá, né, com a própria moda, não com a gente aqui do direito. Não sei se vocês já prestaram atenção em tudo isso, mas até para ter uma categoria de faculdade de moda, a gente não tem uma unidade. Então, a gente tem faculdade de que faculdade, assim como a gente tem, sei lá, faculdade de direito, você sabe que é de direito, não vai ter um nome adicional. Na moda, não, você tem faculdade de moda, aí você tem faculdade que é design de moda, aí você tem faculdade que é design de moda, estilismo, faculdade de design de moda, modelagem, faculdade de moda que é têxtil e confecção, aí você tem negócios de moda, então não tem nem uma unidade em relação ao termo das próprias faculdades, né? Imagina, então, para a gente conseguir dizer o que é moda. E aí a gente leva um ponto adicional, né? Como é que a gente vai criar essa legislação? Ou seja, a gente coloca genericamente que se protege as criações de moda e deixa para o julgador definir o que seria moda, e aí começa a bagunça, né? Porque se direito autoral e obra já tem essa dificuldade de entender o que é obra, e a gente está falando de uma legislação aí extremamente antiga, imagina colocar na mão do legislador, do julgador, o que seria moda. E aí a gente pega, então vai ser uma disputa ali mais ou menos de assistente técnicos e peritos tentando definir o que seria moda. Por outro lado, se a gente coloca como moda, tal como é na França, né, definindo moda é isso, tal, a gente cria uma legislação de repente taxativa e a gente perde um pouco da própria essência da moda, que é a ideia de ser sempre mútua, sempre célere, sempre se inovando, enfim. Então a gente tem uma dificuldade, acho que enorme ali, de uma questão de como proteger essas criações de moda. Por outro lado, eu vejo que assim, nós, enquanto jurídico, né, no Brasil, eu percebo que as discussões estão muito avançadas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma decisão bastante antiga, depois eu compartilho com vocês, na verdade, é de um trecho de livro que eu consegui, e que se considerava, não, a moda não pode ser considerada protegida pelo direito autoral. A gente tem uma evolução em relação a isso. Claro que temos decisões ali que talvez, não sei se equivocadas, mas decisões talvez, no caso da Birkin, por exemplo, eu acho que ele acertou, mas errou um pouco da forma, né? Conseguiu dar o tiro certo, mas errou um pouco ali na forma, quando fala que aquilo é uma verdadeira obra de arte, né? Uma bolsa é uma verdadeira obra de arte. Será que se a gente tivesse uma legislação
que tivesse uma proteção mais definida, a gente precisaria fazer esse comparativo, né? Dizer que a Birkin é uma obra de arte. Eu acho que não é uma obra de arte, mas talvez por um excesso, uma vontade de dizer que tem uma proteção, concessão daquela proteção, a gente acaba desviando um pouco o foco. Eu queria trazer, na verdade, para vocês um pouco desses inputs. Eu quero muito ouvir a Sônia em relação a tudo isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande em quando me apresentam determinados casos, em conseguir classificá-lo como algo que possa ser protegido pelo direito autoral. A gente sabe que a nossa legislação não foi criada para aquela questão de moda. Então, a gente tem até no próprio universo das faculdades de moda confusões, né? Então, por exemplo, como a gente vem de uma legislação que foi feita para a criação de livros, né? Então, ou seja, para uma ideia de plágio no sentido de literário, quando você enfrenta, de repente, uma sala de aula, eu não vi nem isso nenhuma, nem duas vezes, eu vi diversas vezes, existe aquele termo assim, não, na verdade, a gente pode copiar, a gente tem que mudar 70%. E sempre me chama a atenção, por que 70%? De onde é que vem esse número, né? Esse mito? E, no fundo, quando eles tentam traduzir para a moda um pouco do que acontece no cenário ali do mundo literário. E, na verdade, são coisas completamente distintas. Então, até como uma forma, talvez, educacional, né, da gente poder ter uma moda talvez um pouco mais, vamos dizer, ética, um pouco mais transparente, o ideal é que tivesse um pouco mais de clareza, né? A começar, né, eu acho que é um movimento também que a BDA pode fazer, inclusive, que é um movimento de colocar propriedade intelectual dentro dos bancos de sala de aula das faculdades de moda, né? Um dos pontos levantados aqui pela professora Sônia é justamente que talvez, não estou dizendo que ele vá dar um parecer técnico, ele não poderia, como um advogado faria. No entanto, um conhecimento sobre propriedade intelectual evitaríamos muitos casos de uma compreensão maravilhosa enquanto design, mas uma compreensão imperfeita enquanto propriedade intelectual. E também uma própria mudança de cultura de que não é porque é moda que eu estou autorizado a reproduzir o que o outro criou. Não é porque está na internet, não é porque foi feito um desfile virtual que eu estou legitimado a copiar determinado produto. Então, eu acho que falta um pouco, na verdade, não só para a moda, mas também falta para o nosso judiciário, e a gente está aqui fazendo esse movimento, que é justamente uma educação, né? Eu sempre digo que a gente está falando de um transatlântico, então é uma mudança de cultura. Nada vai ser feito de um dia para o outro. Mas esse tipo de debate, eu acho que é fundamental. Por quê? Quando a gente está falando de moda, a gente está falando, além de todas aquelas características que eu me referi, a gente está falando de um intangível. Na moda, o tangível o intangível é tão importante quanto o bem tangível. Então, é importante sim o estoque, o imóvel, né? O veículo que é utilizado, toda a produção que a gente tem, mas também o intangível, como a marca. Então, a marca, o produto, a própria associação que a gente faz daquele produto com a marca, tudo aquilo tem muito valor. E muitas vezes algumas marcas, obviamente que tem, assim, às vezes condutas deliberadas, né, de cópias, mas também a gente sabe que tem condutas ali que escapam e que às vezes geram um dano reputacional para aquela marca como copiadora, quando na verdade, de repente, ela estava só buscando uma tendência. Então, eu acho que a gente precisava ter um pouco mais de clareza em relação a tudo isso. A gente consegue definir o que é tendência, o que é inspiração, é tudo um terreno muito ali, muito tênue, né, entre esbarrar em um e esbarrar em outro. Por outro lado, eu acho que tendo algumas discussões, ilustrações e até uma forma assim de mostrar para o judiciário, né, talvez com um trabalho multidisciplinar, todas essas pessoas juntas, né, tanto a parte criativa, né, que tem um raciocínio muito diferente de nós juristas, quanto o judiciário que acaba tendo que atravessar questões outras e que talvez não tenha essa compreensão, eu acho que é fundamental. Principalmente quando a gente leva ali para uma seara penal. Quer dizer, o mesmo juiz que vai julgar um caso de roubo, furto, tráfico e coisas, vamos dizer assim, que a sociedade está pressionando, né, para que se resolva, é o mesmo juiz que vai julgar um caso, por exemplo, de lingerie, um caso de joias. Então, até para isso, a gente precisaria que nós fôssemos ouvidos de alguma forma. E só tem uma maneira de ser feita. É começando com um trabalho mesmo de formiguinha, mostrando a importância disso, o quanto esse ativo é importante para as empresas, e trazendo ali uma ideia de que uma proteção ideal seria adequada. E talvez eu não sou uma pessoa que sou hiper legislativa, né? Eu acho que a gente já tem crimes o suficiente,
Mas, nesse caso, eu acho que precisa, sim, ter uma análise um pouco mais específica se a gente não precisaria de uma legislação ideal, pelo menos para a proteção das criações de moda, né? Hoje a gente consegue usar os instrumentos que nós temos, mas será que eles seriam ideais? Então, eu coloco essas dúvidas aqui para vocês. A minha ideia era trazer aqui alguns insights aqui para a gente poder discutir, né? Até porque a gente tem um público aqui maravilhoso, e aí não vou citar nomes, mas eu sei que tem pessoas aqui de jurídicos internos, e eu acho muito interessante o que vem sendo feito. Não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu. Mas até um tempo atrás, o jurídico era chamado para uma mesa de debate quando o problema já estava instalado, né? Ou seja, recebi uma intimação, fui intimado para prestar depoimento, fui intimado porque para retirar as minhas peças de circulação. E hoje, cada vez mais, você percebe uma atuação do jurídico preventivo, ou seja, o jurídico participando de todas as discussões, o jurídico fazendo parte, por exemplo, da forma de criação, o jurídico analisando, por exemplo, quando tem um showroom, né, de apresentação para os futuros compradores, o jurídico apresentando ali, entendendo. Por isso que um olhar de alguém que também entenda de moda é fundamental, para olhar e falar assim, opa, isso daqui você está claramente esbarrando em algo que vai te dar problema. Se for uma decisão, porque a gente sabe que tem negócios que são ousados e que trabalham mesmo na margem de risco, mas é uma opção, não que é uma aventura que, de repente, você pode ser prejudicado lá na frente. Então, eu acho que o futuro do direito da moda é justamente integrar, né, pessoas de diversas expertises, com diversos conhecimentos, diversos interesses, e não só falando entre os juristas, mas também trazendo essa equipe que faz essa parte de perícia, que faz a parte de análise, mas também os próprios criadores, para que eles tragam também esse universo deles que eles vivem, que é um pouco mais lúdico, um pouco mais ousado, para um pouco mais no nosso jurídico, que geralmente, né, não pode. Mas ao invés de dizer não pode, como é que você pode fazer de outra maneira? E não baseado no 70%, porque isso não se aplica para a moda, mas sim baseado, estamos trabalhando com criação, como é que a gente pode criar, mas de alguma forma respeitando ali os direitos intelectuais dos outros criadores. Fico à disposição de todos vocês, agradecendo mais uma vez o convite. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês essa manhã. Muito obrigada, Regina. Brilhante exposição também, trouxe muitas reflexões, inclusive aspectos práticos, que também é o que nós precisamos. Então, tivemos aqui grandes exposições com a doutora Sônia e com a doutora Regina. Nós temos aqui algumas perguntas inscritas e tenho uma pergunta também de um colega que eu passarei em seguida a vocês. A primeira pergunta que nós temos aqui é a seguinte, é para a Sônia. Vem da nossa colega Cláudia Batiston. Ela pergunta o seguinte, Sônia, você entende que os vestidos que foram usados no Met Gala 2022 poderão gozar de proteção de direitos autorais, já que muitos são performáticos? Você poderia responder, Sônia? Você conhece esses vestidos usados no Met Gala? Então, por favor. Sim. Eu até mencionei o Met Gala na exposição, porque justamente o Met Gala é que entra muito arte, não são roupas que as pessoas saem na rua normalmente. Sem dúvida, inclusive, um dos vestidos que foi desfilado dessa última vez foi o vestido que a Marilyn Monroe usou para cantar o Parabéns a Você, o presidente Kennedy, eu acho que há 50 ou 60 anos atrás, né? Só que teve assim aquela seguinte situação, era um vestido que foi arrematado em leilão por milhões de dólares, então ela subiu, né, só o tapete vermelho praticamente, e depois lá em cima ela se trocou, colocou uma réplica para não ter perigo de estragar. Então esse caso já é diferente, mas eu não tenho dúvida que muitas das peças, vestidos, obras que aparecem ali, têm uma conotação autoral muito grande, porque eles visam reproduzir o tema da festa. Então, cada festa tem um tema, e aí a gente vê que eles fazem alguma coisa ligado à época ou ligado ao tema. Então, tem muito mais criação artística nessas roupas que a gente vê no Met Gala, não todas, obviamente, mas em muitas dessas roupas tem muito mais criação artística do que a gente vê em desfiles comuns. Então, eu concordo com você, eu acho que sim. Muitas dessas peças que a gente viu desfilando ali têm proteção autoral, sim. Algumas têm péssimo gosto, inclusive, né? Mas fazer o quê? Muitas têm uma criação autoral justamente porque o caráter artístico vai se sobressair. Isso está acontecendo, inclusive, dentro de um museu de arte. Então, a gente vê que o que vai para lá tem essa conotação artística até mais forte. Muito bem.
Tem mais uma pergunta que é para você, Sônia. Quando um artista por si só também é a sua marca, sua identidade visual e nome, fala-se em trade dress. E direito autoral quando o terceiro usa seu nome e sua imagem para lançar produtos sem autorização do artista? Olha, eu acho que isso, acima de tudo, é um uso indevido de nome, que é um direito da personalidade. Você não pode usar o nome de ninguém, seja numa publicidade, seja numa marca de moda, nem usar a imagem. Então, tem uma marca carioca que ela já usou várias vezes a imagem do Roberto Carlos, do Pelé. Ela fez como homenagem. Eu acredito que ela tenha pedido, agora eu esqueci o nome da marca, que ela tenha pedido autorização, né, porque eles não reclamaram. O que do Roberto Carlos me chamou muito a atenção, porque eu tenho essa foto em algum lugar, mas não está fácil aqui, porque era uma capa de disco, tá? Então, por um lado, tinha a imagem do Roberto Carlos, mas tinha o direito autoral sobre a ilustração feita por um ilustrador, que muito provavelmente cedeu os direitos para o Roberto Carlos, porque eu acho que ele é muito possessivo nessas situações, né? Mas também não tenho certeza que foi no início da carreira dele. Então, assim, obviamente, com fins comerciais, você não pode usar nem o nome, nem a imagem de ninguém, mesmo que seja uma pessoa famosa. E tinha uma marca americana, que agora de nome eu também não me lembro, que ela pegava pessoas famosas e colocava um bigodinho e ilustrava suas camisetas. Não sei se a Regina vai lembrar agora, eu tenho numa outra apresentação que era mais longa, mas então também aí é pelos direitos da personalidade, acima de tudo, embora às vezes, além dos direitos da personalidade da pessoa que teve a sua imagem reproduzida ou seu nome usado comercialmente, você tenha os direitos autorais sobre aquele que fez a foto, ou fez o desenho ou a ilustração. Excelente, muito bom. Regina, uma pergunta para você. Então, em sua exposição, você mencionou sobre a necessidade de se discutir sobre a possibilidade de se criminalizar a abusividade no universo da moda. Isto é algo mais prejudicial, neste caso, para as empresas? Perfeito, excelente pergunta. Na verdade, o que a gente tem, não, eu diria assim, que para os termos de propriedade industrial, alguns países estão mais evoluídos no sentido de aplicação da legislação. Tanto pelo modelo legislativo, né, a gente já tem uma discussão aí se a propriedade industrial estaria adequada, né, porque ela tem uma diferença ali, tanto de procedimento quanto de pena, né, se a gente for comparado ao direito autoral. Então, no Brasil é um pouco questionável a nossa criminalização em termos de propriedade industrial. Quando a gente está falando, por exemplo, de países como a Itália e outros países que têm ali a moda como, vamos dizer assim, na essência, geralmente esses países têm ali umas ações mais repressoras, né? Não só em relação à questão de quem está copiando, mas também de quem está consumindo, né? Recentemente a gente teve aqui uma brasileira que foi multada por ter comprado uma bolsa falsificada. Por outro lado, quando a gente transporta aqui para o nosso universo, embora a gente esteja falando de direito autoral, acho que vale a pena essa consideração, nós temos uma legislação de propriedade industrial que tem uma pena relativamente baixa se considerada para outros crimes. E aí o que acontece? A gente conseguiria punir o falsificador com uma pena mais baixa, mas, por exemplo, o consumidor que compra aquela peça, que poderia estar cometendo um crime de receptação, a pena é altíssima, podendo chegar, por exemplo, a 8 anos. Quer dizer, eu vou punir quem compra com uma pena superior àquele que está produzindo aquele produto. Então, a gente tem uma incoerência legislativa que, de algum modo, a gente tem ali uma dificuldade de punir. Por outro lado, a gente tem uma legislação de direito autoral, que é uma legislação que, como ela não traz diretamente a moda, e a gente precisa se explicar demais que aquilo era digno de uma proteção de direito autoral, no âmbito criminal, isso geralmente não é aplicado, o que é um problema. No entanto, o que eu percebo? É que o criminal acaba sendo usado como instrumento para facilitar determinados acordos. Então, por exemplo, se a gente não fizer um acordo, provavelmente você vai ter ali uma ação judicial, que às vezes, né, não é tão benéfica para aquele que está sendo copiado, no sentido de que é uma ação que pode levar mais tempo, enfim, mais trabalhosa,
mas acaba passando também uma mensagem simbólica, né, de a minha empresa, o meu negócio se preocupa com isso. Então, muitas vezes, eu sempre digo para os meus clientes, é uma caixinha que a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acho que é importante a gente começar a tomar algumas ações, primeiro, para não ter essa cópia, né, repetidamente, né, com a compreensão de que aquela pessoa está atenta àquele fenômeno, e também como uma forma de mudar um pouco essa cultura da moda, de que a cultura da moda é da cópia. A cultura da moda é uma cultura de inspiração e não de cópia. Então, a minha percepção em outros países, isso é aplicado mais quando a gente está falando de propriedade industrial. Em direito autoral, eu não vejo ainda muito bem delimitado, enfim, muito bem aplicado também não. Por outro lado, a gente tem aqui, eu acho que um espaço que o Brasil está abrindo para o direito da moda. Eu desconheço um país que esteja fazendo algo como a gente faz. A gente está falando aqui de cursos de pós-graduação, de cursos menores, de bate-papo, de webinar, de grupos de estudo, de comissões. Então, o Brasil está fazendo um movimento muito forte para o direito autoral, naturalmente para o direito autoral, né? Faz para o direito da moda como um todo, mas como uma das facetas mais importantes, talvez, do direito da moda é a própria propriedade intelectual, acaba favorecendo aí também as discussões de direito autoral. Muito bem. Mais uma pergunta para a Sônia, e depois tem uma pergunta do Dr. Rodrigo Moraes, que vai entrar e fará diretamente para vocês duas. Agora, essa pergunta para a Sônia é a seguinte: hoje a internet é um excelente meio de divulgação. Inclusive, é muito comum algumas comparações feitas entre empresas X e Y pelo próprio consumidor, ou seja, eles reforçam o risco de confusão. Nesse sentido, o que você acha mais prejudicial nesse caso para as empresas? Essa pergunta é da Mariane. É da Mariane Rodrigues ou é a Mariana? Que eu gostaria de saber. É Mariane Rodrigues. Ah, Mariane Rodrigues. Então pronto, é da Mariane Rodrigues. Sim. Bom, eu acho assim, na hora que você pensa na comparação de marcas, etc., aí você tem toda a posição do CONAR definindo a questão da propaganda comparativa. Agora, na hora que o consumidor vai falar, eu experimentei essa marca e não gostei e prefiro a outra, isso eu tenho que tomar cuidado se isso não é uma publi, porque hoje em dia a gente tem a quantidade de influenciadores digitais, até mirins, é muito grande, e eles estão, muitas vezes, ganhando de uma marca para falar mal da outra, né? Então, essa é a questão. O consumidor olhar e falar, eu não gostei, você não tem muito como impedir. Dizer essa marca está fazendo uma peça mais bonita que a outra. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sônia, eu posso só interromper para tentar mais ou menos explicar o que eu gostaria de trazer? Porque, assim, é muito comum hoje na internet, as comparações não são no sentido, olha, eu gosto mais dessa do que dessa, são comparações dos produtos semelhantes das marcas. Por exemplo, uma empresa X fez o mesmo mocassim da Y. É assim, é muito semelhante. E aí eu não sei se o barulho traz um prejuízo para a imagem da marca, e até as próprias marcas começam a se incomodar com esse tipo de comparação e ver que tem uma cópia, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu queria entender mais ou menos o que poderia a empresa tentar se resguardar nesse sentido, não sei se guardando todo o projeto que eles fizeram para lançar o produto, enfim, não sei se deu para entender melhor, mas assim, a comparação não é nem do sentido eu gosto mais desse do que do outro, é no sentido de ser o mesmo produto, é o produto similar, entendeu? Pois é, a gente não pode impedir o consumidor, né, comum de fazer esse tipo de comparação. E, por exemplo, você fala, é um mocassim, né? O mocassim, existe uma modelagem clássica de mocassim. Né? Aí algumas marcas vão colocando alguns detalhes, algumas coisas, tudo vai depender do que aconteceu. Agora, eu acho que, assim, até para que você... que não tem muito como, no mundo da moda, você lançar primeiro do que as pessoas ficam sabendo. Pelo menos você tem um desfile, o produto ainda não está na sua loja, né? Então as pessoas acabam tendo conhecimento, ou com o desfile, ou com o lançamento via Instagram, tal, eles acabam tendo conhecimento da peça antes. Agora, eu acho que o consumidor comum, você não tem o que reclamar. Se você acha que tem uma empresa copiando o seu produto e que isso tem uma violação de direito, você tem que procurar um advogado e tomar as medidas cabíveis. Às vezes, a opinião do consumidor até ajuda, né? Se é que esse consumidor, às vezes, não é alguém que
que se encomendou aquilo, né? Que às vezes acontece, né? Eu tive um caso que aconteceu exatamente isso. E tinha um monte de pessoas falando, olha, porque a camisola é igual, não sei o que é igual, não sei o que é igual, e todas elas estavam ligadas à marca. Aí não eram nem isentos, né, para falar sobre isso. Bom, muito bem, nós vamos ter só mais duas perguntas, uma da Viviane, mas antes da Viviane, eu vou pedir ao doutor Rodrigo Moraes que então faça a pergunta para as palestrantes diretamente, já que ele me solicitou, e depois nós fazemos a pergunta da doutora Viviane para a Sônia. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Rodrigo. A todos, colegas, parabenizar as brilhantes palestras, doutora Sônia, e também de Regina, doutora Regina, gostei muito. Eu queria fazer uma pergunta que não é muito ligada a direito autoral, mas há um link sim, com isso, que é a questão das paródias. A gente sabe que no direito autoral há uma grande polêmica sobre essa questão de paródia, e eu queria ouvir a opinião de vocês duas, se possível, tanto da Regina quanto da Sônia, sobre paródia de marcas que são vendidas em camisas. Por exemplo, a marca Lacoste, eu já vi Lascou-se, e tem um jacaré mordendo uma pessoa que sai correndo. Já vi em várias feiras populares várias paródias de marcas e são, às vezes, fazendo uma crítica à própria marca e, às vezes, fazendo uma crítica, ou às vezes com ânimos jocande e, às vezes, com ânimos criticande. Na opinião de vocês duas, Sônia e Regina, isso seria um aproveitamento parasitário ou poderia estar inserido isso na liberdade de expressão? Muito obrigado aí a vocês duas. Vou começar, então. Não, eu enfrentei, na época que eu trabalhava no Grupo Abril, uma situação como esta, que eu me lembro que coincidiu que eu tinha sofrido um acidente, eu estava em casa. E eu recebia revistas e revistas e e-mails e e-mails do cliente. Por quê? A revista Caras, todo mundo conhece, né? Sabe como ela exalta celebridades e tudo mais. E o Ziraldo resolveu fazer uma revista chamada Bundas, que era uma brincadeira e uma crítica a Caras. Inclusive, Maria Luísa, eu vou falar umas palavras aqui que, desculpe, mas em razão do conhecimento. Ele tinha o seguinte slogan: quem mostrou a bunda em Caras não vai mostrar a cara em bundas. Tá? Coitado, foi para falência por causa daquela revista, porque ninguém anunciava numa revista chamada Bundas, né? Mas, assim, não tinha muito o que fazer, porque acabou sendo uma crítica humorística. Ele não usou, ele não imitou a marca, né? No primeiro momento, a gente achou até que ele ia fazer a palavra bundas do jeitinho de Caras, mas ele não fez. Ele fez uma revista de brincadeira, né? E muitas vezes eu acho que, assim, quando a gente pensa na paródia, a paródia está ligada ao humor. Por exemplo, eu discordo total e absolutamente da possibilidade de se brincar de paródia ou de se usar a música de um determinado cantor em uma campanha política. Eu acho que nem a editora musical, na minha opinião, tem o direito de autorizar, porque isso implica um direito moral de autor. Você imagina o Chico Buarque ver a música dele numa campanha do Bolsonaro, né? E a gente sabe o que ele pensa a respeito. Eu acho que tudo vai depender de até que ponto você está ou denegrindo a marca, ou você está ofendendo um direito moral de autor. E há situações que a ação judicial acaba tendo uma repercussão contra a própria empresa. Eu me lembro que a Folha de São Paulo processou alguém que fazia a Falha de São Paulo, né? Inclusive por estar denegrindo a marca. E acabou tendo uma repercussão muito negativa contra ela. Eu acho até que ela ganhou o processo, mas o fato é que as pessoas não gostaram. Fala, poxa, você não fala liberdade de expressão? Ela perdeu, a Folha perdeu. Tá. Ela fala, você não fala liberdade de expressão, agora você não admite uma crítica, né? Então a gente tem que tomar alguns cuidados com isso, mas é uma questão bastante polêmica. Precisa ver até que ponto está eventualmente denegrindo a marca nessa situação, se é só uma brincadeira e deixa para lá, né? Às vezes você deixar para lá ou até entrar na brincadeira e fazer alguma outra coisa e funciona melhor, porque às vezes o público tem uma reação muito negativa quando há um processo diante de uma brincadeira. Agora, no mundo político, eu já acho totalmente proibido, assim como eu acho um absurdo o uso em publicidade. Publicidade também não é lugar de você brincar, né? A camiseta vai ser vendida, né?
tem esse lado, é um humor que vira comercial. Tá? Quero ouvir a Maria Luísa também sobre isso, porque é uma questão bem polêmica. Eu acompanho o que você diz, porque eu também considero que muitas vezes essa discussão, como ele disse, Lacoste lascou-se. Isso acabou sendo bem hilário, na minha opinião. Não sei se isso tem um caráter que criaria ali uma ofensa. Enfim, agora, sob o ponto de vista de que vai haver uma atividade comercial em cima, nós poderíamos comparar, portanto, com a discussão que nós estamos fazendo agora de paródia em relação à publicidade, porque nós estamos justamente dizendo que há todo um aproveitamento econômico em cima de uma publicidade usando uma paródia, e que o elemento paródia ele não foi limitado no direito autoral para isso. Na verdade, a paródia é uma criação intelectual que vem, mas ela não vem para que ela tenha uma exploração comercial, que é o que nós podemos entender. Mas eu gostaria agora de deixar a Regina falar também um pouco sobre isso, né? Olha, eu acho que um ponto enfim, como criminalista aqui, eu acho que o ponto que eu olharia com bastante atenção é uma questão da liberdade de expressão. O que eu quero dizer? Quando a gente está falando de... isso acontece muito na seara, quando a gente está falando, por exemplo, de trabalho análogo de escravo, ou situações parecidas com essa, você tem ali um dano reputacional e manifestações dos próprios consumidores, às vezes deturpando a marca, fazendo manifestos em relação àquela empresa. Então, por exemplo, acho que um caso que ficou bastante conhecido é o da Nike, e que o símbolo da Nike acabou sendo deturpado, e aí não era exatamente uma paródia, né? Era uma forma de uma manifestação. Por outro lado, a gente tem empresas que às vezes utilizam determinadas marcas, às vezes como paródia, mas eu acho que às vezes de uma forma bastante negativa, fazendo uma associação negativa, e extraindo aí benefícios econômicos, como, por exemplo, a própria Cavaleira fazia camisetas no passado, que a Shell, por exemplo, virava réu. Então, acho que um ponto que a gente tem que sempre se preocupar é o quanto isso é uma paródia, o quanto isso tem o dom de trazer o riso, ou quanto isso é ofensivo para a própria marca, e o limite, né, entre essa atividade que é feita de uma forma lícita, que todos devem poder, né, se manifestar de alguma forma, ou quanto isso, na verdade, é um interesse da própria marca, ou de ofender uma outra marca, ou de repente, receber algum tipo de benefício. Então, sobre a minha perspectiva, acho que um dos aspectos que tem que ser observado é a questão da liberdade de expressão. É liberdade de expressão ou é uma ofensa? Muito bom. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Ainda tenho aqui uns minutinhos, porque eu ainda tenho mais uma pergunta a fazer à Sônia. Eu achei ótimas as respostas. Agora, acredito que está havendo uma divergência em matéria dos especialistas em propriedade industrial em relação ao direito autoral. Veja essa flexibilização tamanha que o STJ deu para o caso de plágio, no caso do Tiririca, e veja que quando se tentou fazer o registro no INPI da marca que fazia uma chacota, fazia uma brincadeira lúdica com a marca, né, famosa de uísque, então Johnny Walker virou João Andante, né? Foi um caso até que ficou bastante conhecido, e o INPI não aceitou o registro de João Andante. Houve um processo administrativo e era uma cachaça João Andante, e o argumento, ninguém ia confundir cachaça João Andante com a logomarca com um aspecto figurativo completamente diferente, ninguém ia confundir, mas o argumento principal foi de que isso você estaria tendo um aproveitamento parasitário da marca da Johnny Walker. Então, o argumento do aproveitamento parasitário foi... Então, poxa, aí fica essa questão, né? Para o direito, para a propriedade industrial, tem aproveitamento parasitário. Para o direito de autor, é tudo liberdade de expressão. Então, acaba que a gente acaba vendo na prática o setor marcário sendo mais protegido em matérias de paródias do que no direito de autor. Era isso. Obrigado aí a vocês. Desculpa, não resisto, porque eu trabalhei como parecerista nesse caso do João Andante. Por quê? O que ele fez? Ninguém vai confundir uma cachaça artesanal com uísque. Mas aí você está diante de uma diluição de uma marca famosa e centenária. E mais, aconteceu uma coisa que eu não sei se você sabe, o João Andante foi imitado
por uma outra cachaça que fez a embalagem igualzinha e chamou, que era uma cachaça para mulheres, chamada Maria Andante. Então, a Diageo, eu fiz 2 pareceres, aí o professor Bairro fizemos 2 pareceres semióticos para esse caso, né? E foi muito interessante, porque você não pode permitir a diluição de uma marca famosa, né? E isso eu acho que está bem claro para os tribunais. Algumas questões ligadas à paródia, ao direito autoral, não estão claras ainda. Eu acho que, infelizmente, você tem razão, o julgamento está sendo mais adequado, muitas vezes, no campo da marca, em que isso é mais conhecido pelos tribunais, do que nesse campo da paródia, a gente está vendo decisões bem complicadas. Muito obrigada. Essa questão da paródia realmente é delicada, e nós, que somos autoralistas, sempre defendemos a questão de que o intuito da paródia não é esse, né? Para fins publicitários, hipótese alguma. Eu digo políticos, hipótese alguma, e para fins publicitários também não, porque isso é uma inversão, inclusive, como se coloca aqui, como foi posto pelo Rodrigo Moraes agora, e complementado por você. Há uma certa proteção muito maior, talvez pelo conhecimento dos tribunais em relação à marca, do que em relação ao direito autoral. É isso mesmo. Bom, eu vou passar a última pergunta, Sônia, que é para você, para nós encerrarmos. Então, aqui se pergunta o seguinte: queria entender melhor como pode ser feita a consulta na Biblioteca Nacional, relacionado ao caso de joias que mencionou. É uma consulta pública? Deve ser feita de forma presencial? Existe alguma plataforma online, site para consulta? Pensando de forma prática, o infrator poderia alegar que desconhecia a existência desse depósito na Biblioteca Nacional? Olha, a Biblioteca Nacional trata como sigiloso. Você consegue consultar os títulos, só isso. Então, assim, é uma prova que o criador vai guardar para ele. Se ele precisar, ele é que vai pedir e ele é que vai. Aliás, ele tem o registro em mãos. Ele vai levar o registro em juízo. Olha, para mostrar, nesta data, eu já tinha levado a registro, então, a minha criação é anterior a esta data, obviamente, e tem aqui registrado todo o meu processo de criação. Então, é uma forma de você ter uma prova em mãos. Às vezes não vai servir nem para o direito autoral, né? Eventualmente, se você tiver uma coleção imitada, sem que essa coleção implique numa violação de direito autoral, né? Você está pegando aquela coleção e reproduzindo de uma forma que caracteriza uma concorrência desleal. Como aconteceu num caso de moda, que até a doutora Eliane Abrão foi perita, eles conseguiram demonstrar que a pessoa estava na São Paulo Fashion Week, fotografou todas as peças, e a gente sabe que hoje a coisa é um pouco mais rápida, mas até o lançamento demorava muito. E aí ela lançou ela lançou antes da própria criadora, né, peças que reproduziam, que foram vendidas simultaneamente, algumas até antes, e com a indicação do nome daquela marca famosa, né? Então, aí foi concorrência desleal, né? Não foi direito autoral. Eram peças de roupa que não tinham nenhuma conotação estética. A doutora Eliane Abrão é uma super especialista em direito autoral, identificou isso, mas ela falou, de fato, as peças são muito parecidas, foram criadas neste contexto, né? E entendeu que tinha uma concorrência desleal por aí. Então, muitas vezes, você tem ali como uma prova que você vai guardar para alguma eventualidade. Você tem registrado como foi o seu processo de criação, então aqueles elementos não estão ali do nada, né? Como eu contei do caso das óperas, por que ela usou um elemento que parece cortante, por que ela usou a cor vermelha, por que ela usou determinadas coisas ali, né? E, segundo lugar, tem a reprodução das peças, né, com aquela data de anterioridade. Então, agora, o terceiro não consegue acesso. Ele não vai fazer uma peça igualzinha se ele não tiver feito isso de propósito, né? A gente imagina. A menos que seja o banal do banal, aí ninguém tem proteção. Então, não adianta. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu creio que sim, Sônia. Eu quero agradecer, então, a todos, especialmente as nossas palestrantes, doutora Sônia, doutora Regina, pelo brilhantismo das suas apresentações, pelo conhecimento, pelos debates, pelas reflexões trazidas aqui. Quero agradecer todas as pessoas que acompanharam e dizer o seguinte, que nós vamos, então, a partir desse tema, iniciar a BDA, vai iniciar um grupo de estudos, onde nós vamos colocar em relevância
todos os pontos que foram aqui trazidos e outros mais, porque esse assunto demanda, de fato, várias considerações, para que a gente veja, nós vamos ver como é que nós vamos poder contribuir, como a BDA vai poder contribuir em relação a essas questões relativas à moda. Agradeço muitíssimo a todos que estiveram presentes aqui, espero vê-los como associados da BDA, inclusive para participarem desse grupo de estudo e recebendo novas comunicações para o nosso próximo webinar. Muito obrigada a todos e até uma próxima ocasião.